Olá? Já sentiu aquela coceira, sabe? Quase um chamado divino, quando descobre algo assim, uau, revolucionário, e sente aquela necessidade urgente de converter o mundo? Ah, sim, a síndrome do recém-convertido, né? Acontece. Exato. E hoje, nossa análise vai mergulhar fundo nisso, mas num campo bem específico e talvez um pouco minado. O tal evangelho dos dividendos. Opa, tema bom. E polêmico. Pois é. E calma, ó, não tô falando daqueles dividendos da igreja, que às vezes, né, vem com uma dose extra de culpa. Não esses. Não, falo daqueles que pingam na conta da corretora. E para guiar essa nossa exploração, a gente tem um texto, assim, afiado, brilhante mesmo, da Roquei Dub, lá do blog Dinheiro que Me Veja. Ah, Roqueidub, excelente. Leitura obrigatória. Demais, eu adorei a descrição dela. Uma mulher cega que enxerga longe demais. Ela disseca finanças com humor ácido, sabe? E aquela pitadinha de veneno existencial que a gente até admira. Com certeza. Ela não alivia. Não mesmo. Então, a missão aqui hoje é desvendar por que essa nossa cruzada para trazer amigos, família, vizinhos, até o gato, para a luz dos investimentos, geralmente termina em fracasso retumbante. Geralmente não dá muito certo essa abordagem, né? Pois é. E claro, descobrir qual abordagem que, segundo a Roquei, tem mais chance de funcionar. Ok, então, vamos desmontar essa epifania financeira toda. Vamos lá. Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Naquele momento mágico. Quem aí que tá ouvindo se lembra da primeira vez que o conceito de dividendos, fez clique na cabeça? Ah, esse momento é marcante. A gente acha que descobriu a América. Totalmente. A Roquei Dub descreve essa sensação como encontrar, sei lá, o botão de volume do universo. Ou o santo grau do capitalismo, não é? É uma euforia quase infantil. É uma sensação de poder, de ter desvendado um segredo, né? Isso, a gente se sente o próprio Indiana Jones do Ibovespa, desbravando a selva financeira. Boa. E aí, qual o próximo passo natural dessa revelação toda? Aquela vontade incontrolável de catequizar o planeta. Começa a missão. Começa. Surge a ideia de montar uma tenda na feira, sabe? Ligar pra tia que ainda desconfia de banco, interromper o amigo no meio do churrasco pra falar da beleza do aporte mensal. O aporte mensal. Ou mantra. O mantra, aquele compromisso, né? Investir um valor fixo todo santo mês, faça chuva ou faça sol. As primeiras ações viram quase bichos de estimação, com nome e sobrenome. Tem gente que dá nome mesmo, né? Minha querida Ambev. Exato. E o primeiro dividendo caindo na conta. Ah, aquilo é como receber um bilhetinho do universo confirmando. Continue assim. A partir daí, parece que a gente tem uma obrigação moral de espalhar essa verdade. Quase um dever cívico. Só que, bom, essa pregação toda, como a autora demonstra de forma bem lúcida no texto, raramente atinge o objetivo. E não é só uma questão de escolher o momento errado, sabe? Ou usar o tune adequado. Tipo, tentar explicar juros compostos no meio do bloco de carnaval. Exatamente. Como ela mesma brinca, isso não vai dar certo mesmo. Mas o ponto fascinante aqui que ela levanta é a causa raiz, que é bem mais complexa. E qual seria? A gente está falando de tentar vender uma ideia de construção de riqueza, de prosperidade de longo prazo, num contexto cultural como o nosso, o brasileiro, onde a maioria das pessoas foi historicamente programada para a sobrevivência. Para pagar as contas do mês, para o mês que vem a gente vê. Nossa, isso é forte. E faz muito sentido. Sobreviver versus prosperar. Exato. Isso exige uma abordagem muito mais sofisticada do que só boas intenções, sabe? Ou aqueles gráficos coloridos, o PDF padrão da corretora. Que ninguém lê direito. Pois é. A autora aponta para algo fundamental. O que realmente causa impacto, e talvez, quem sabe, alguma mudança, não é o discurso inflamado sobre dinheiro. O que pode inspirar alguém é o exemplo consistente. A disciplina que a pessoa demonstra ao longo do tempo. E o que é mais contraintuitivo, né? Um certo silêncio estratégico.
Silêncio estratégico. Gostei disso. Ninguém gosta de sermão financeiro que não pediu, né? Vamos combinar. As pessoas observam comportamentos, observam resultados, mas ao longo prazo, sem alarde. Faz todo sentido essa perspectiva. É como se aquele velho ditado, o exemplo arrasta, ganhasse uma dimensão especial no mundo das finanças. Exatamente. Não é sobre ostentar, ficar mostrando extrato, nada disso. Mas sobre demonstrar uma certa serenidade, sabe? Uma constância. A Hawking usa uma imagem ótima no texto. O brilho sutil no olho de quem não precisa de milagre porque tem uma carteira bem montada. É isso. A tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. Essa calma de quem está construindo algo sólido, aporte após aporte, sem fazer barulho. Essa postura que é observada discretamente ao longo dos anos, que pode despertar curiosidade genuína em alguém, não o grito. E antes mesmo de se quer cogitar influenciar o próximo, a autora propõe o exercício de autoanálise. E ela pega pesado, viu? É quase desconfortável. Ah, a parte da autocrítica. Sempre dói um pouco, né? Dói, mas é necessário. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa própria prática. Será que a gente está realmente seguindo os preceitos que tenta ensinar? Ela nos desafia com umas perguntas que, olha, todo missionário financeiro deveria se fazer com honestidade. Manda aí, quais são as perguntas? Bom, ela questiona: a disciplina nos aportes é real ou só acontece quando sobra um dinheirinho inesperado ali no fim do mês? Boa. O estudo sobre os ativos, sobre as empresas, é sério ou é baseado na última dica quente que apareceu no grupo de WhatsApp? Ai, essa pega. Eu mereço para gastar com outra coisa. O famoso eu mereço, sabotador de patrimônio. Total. E mais, existe um entendimento genuíno do negócio das empresas em que se investe? Ou a escolha foi pelo nome bonito, pelo setor da moda, porque todo mundo está falando? É, comprar o que tá na mídia, né? E por fim, o foco está mesmo nas metas de longo prazo, aquelas que foram traçadas lá atrás? Ou a atenção é sequestrada pelos memes do mercado, pela cotação do dia, pela notícia que acabou de sair? Nossa, é um check-up completo da coerência do investidor, né? Exatamente. Essa autocrítica é vital, porque, como a autora bem observa, e a gente vê isso todo dia, o mercado está cheio de volatilidade emocional mascarada de estratégia. Adorei essa expressão, volatilidade emocional mascarada de estratégia. É perfeito. É aquele comportamento clássico, né? A pessoa está eufórica num dia porque o ativo subiu 2%. Aí no dia seguinte declara luto nas redes sociais porque caiu 3%. Totalmente. É quem defende o longo prazo a plenos pulmões, com caps lock e tudo. Isso. Mas aí entra em pânico e vende tudo na primeira correção um pouquinho mais forte do mercado. Essa inconsistência, essa falta de segurar a onda, mina qualquer tentativa de ser um exemplo crível para alguém. É impressionante como essa descrição é precisa. A gente vê isso acontecer direto, né? E a própria autora admite ter caído nessa armadilha no passado. Ela achava que apresentações bem elaboradas, PowerPoints cheios de gráficos, poderiam converter as massas. A fé no PowerPoint. Um clássico. Um clássico. Mas a realidade, ou como ela poeticamente coloca, a graça das decepções bem vividas, ensina que o verdadeiro valor precisa ser incorporado no dia a dia, na maneira como a gente gerencia nossas próprias finanças, com disciplina, com estudo. É a prática, né? Não só a teoria. Exato. Os dividendos, nesse contexto, acabam sendo um reflexo dessa postura toda. Não são um fim em si mesmos, mas uma consequência. Exato, um resultado. E aqui a gente chega num ponto que eu considero, assim, crucial mesmo. A desmistificação dos dividendos. Eles não são pó de pirulimpim financeiro, sabe? Não são um atalho mágico para a riqueza instantânea. Definitivamente não são. Se fosse fácil assim... Né? A Roqueidub é taxativa quanto a isso. Os dividendos agem como um amplificador do que já existe na sua estratégia. Se existe disciplina, visão de longo prazo, paciência, estudo, aí sim os dividendos vão potencializar os resultados dessa base sólida. Eles turbinam o que já está bem construído. Isso, a analogia que ela constrói é muito boa.
Se a carteira é tratada como uma mesa de roleta, sabe? Esperando a sorte grande, o número certo, os dividendos vão ser só uns trocados, se tanto. Talvez nem isso. Vira pó. Vira pó. Por outro lado, se a carteira é cultivada como um pomar, com paciência, adubando com aportes regulares, podando os excessos de vez em quando, sempre de olho nas estações futuras, aí sim, os dividendos se transformam em sombra e frutos consistentes ao longo do tempo. É uma construção. Leva tempo. Leva tempo. E vamos combinar, né? É preciso ter um pé bem atrás com aquelas narrativas de larguei tudo e me aposentei aos 35 vivendo de dividendos de energia elétrica. Sempre tem uma dessas, né? O milagre financeiro. Sempre, como a autora sugere com aquela ironia fina dela, todo milagre financeiro costuma ser, no mínimo, mal contado. Faltam detalhes importantes ali. Com certeza. E agora, olha só um ponto que talvez cause um certo choque nos mais entusiasmados em compartilhar a boa nova financeira. Manda bomba! Você não tem rigorosamente nenhuma obrigação de convencer ninguém sobre seus investimentos. Nenhuma. Zero. Zilch. A autora é enfática nisso. Uau! Isso é libertador, de certa forma. Tira um peso. Totalmente. A única obrigação, se é que a gente pode usar essa palavra forte, é com a própria coerência. É alinhar o que se diz com o que se faz. Porque, né, discurso sem prática é só mais barulho. Mais um ruído no imenso buffet de opiniões mal digeridos que inunda as redes sociais, principalmente as de finanças. Buffet de opiniões mal digeridas. Anotado. Genial. E é interessante a gente refletir um pouco sobre a motivação real por trás dessa ânsia de salvar os outros da escuridão financeira. O que pode parecer altruísmo puro, muitas vezes, como a autora sugere ali nas entrelinhas, pode esconder uma necessidade de validação, uma vaidade disfarçada. Faz sentido. Querer ser o guru, o sabe tudo. Exato. E a vaidade, no mundo dos investimentos, ela costuma gerar mais frustração do que retorno financeiro. Tanto para quem tenta ensinar a força, quanto para quem, obviamente, resiste a aprender dessa forma. Ninguém gosta de ser empurrada. Concordo plenamente com essa análise da altivação. É algo para se pensar. Mas então, existe algum cenário onde essa catequese, digamos assim, pode de fato funcionar ou é sempre fadada ao fracasso? Olha, a autora descreve uma situação que soa muito mais autêntica, muito mais real. É aquele parente ou aquele amigo que observou você por anos, em silêncio. O observador silencioso. Isso. Ele percebeu os aportes regulares, a disciplina, a forma como você lida com as altas e baixas do mercado, sem desespero, sem alarde. E aí, um dia, no momento mais reservado, talvez numa conversa de canto de sala numa festa, sabe? Ele ou ela pergunta com genuína curiosidade: olha, aquela história dos dividendos que você comentou uma vez, como é que funciona isso exatamente? Ah, a pergunta que vem de lá, não a que a gente força pra cá. Exatamente. É nesse momento, e talvez apenas nesse momento, que a conversa pode realmente começar a fluir de verdade. Sem a pressão da conversão, sem promessas exageradas de riqueza fácil, sem usar um monte de jargão só para impressionar. Uma troca honesta. Uma troca honesta, baseada na experiência vivida, focada na paciência, na constância, nos desafios também, né? Nos aprendizados da jornada. Qualquer coisa diferente disso, como a Roquet bem coloca, tende a ser apenas barulho, ruído inútil. Barulho, exatamente. E a palavra paciência aqui é absolutamente central nessa discussão toda. A autora resgata a paciência não como sinônimo de passividade, sabe, de esperar sentado a fortuna cair do céu. Não é ficar parado olhando pro teto. Não, é paciência como um componente estratégico ativo. Se a gente conectar isso ao quadro geral do investimento, a paciência é o grande divisor de águas. É o que separa quem investe de forma madura, consciente, de quem apenas torce pelo mercado. Fica na arquibancada gritando. E como ela brinca no texto, já temos estádios demais para isso, né? Exatamente. O mercado financeiro não carece de mais torcedores, precisa de mais jardineiros focados no cultivo de longo prazo. Gostei da metáfora do jardineiro versus torcedor.
E a falta de paciência, veja bem, é a origem de muitas desistências e resultados ruins no mundo dos investimentos. Ela que impulsiona a venda em pânico durante as quedas, ela que alimenta a busca incessante pela próxima ação do milagre. Aquele ativo que vai multiplicar por 100 em 6 meses. Esse mesmo. É a falta de paciência que leva à troca constante de estratégias a cada trimestre, que não dá o resultado esperado imediatamente, e frequentemente leva àquela conclusão precipitada: investir não é para mim. Quando, na verdade, o problema não era a pessoa, mas a pressa, né? Na maioria das vezes, sim. O problema não reside na capacidade da pessoa de entender ou aplicar, mas na pressa em obter resultados que, por sua própria natureza, levam tempo para maturar. É como plantar uma semente e querer colher no dia seguinte. Não funciona. Não mesmo. Investir, na perspectiva que o texto apresenta, demanda uma espécie de fé. Mas calma, não é uma fé cega, esotérica. Não é acender vela para o Ibovespa subir. Não, é uma fé racional, ancorada na lógica dos ciclos econômicos, nos fundamentos das empresas, na matemática dos juros compostos e principalmente na confiança nas próprias decisões bem fundamentadas que você tomou lá atrás. Confiar no processo e no próprio taco, digamos assim. Exato. É a convicção de quem olha um resultado negativo temporário na carteira e pensa, ok, isso faz parte do percurso, o plano está mantido, vamos seguir. O tempo, nesse contexto, ele age como um filtro. Ele separa o que é consistente, o que tem fundamento, daquilo que é só modinha passageira. O tempo revela. Revela. E ele também é o grande multiplicador de riqueza. Desde que, claro, a pessoa não fique desenterrando a semente toda hora para verificar se já está brotando, como diz a sabedoria popular. Tem que deixar a coisa acontecer. Essa ideia da fé racional é muito boa mesmo. Confiar no processo, mas também, como você disse, na própria capacidade de análise e disciplina. Isso reforça, de novo, a importância daquela autoanálise que a gente falou antes, né? Sem dúvida. É o ponto de partida. Antes de querer ser o guru financeiro da família ou dos amigos, é fundamental fazer o dever de casa interno. Enfrentar aquelas perguntas difíceis que a Hawking joga na nossa cara. Sim, olhar para o espelho. É disciplina real ou só empolgação passageira? É estudo sério ou só seguir a manada? O reinvestimento é sagrado ou a primeira desculpa serve para a gente gastar? A gente entende de verdade o que está comprando? O foco está no longo prazo ou na espuma dos dias? São as perguntas essenciais. E errar faz parte, claro. Ninguém é perfeito. Mas a questão é, a gente aprende com os erros ou fica terceirizando a culpa para o mercado, para o governo, para o guru que deu a dica errada? Ou pior, tenta impor aos outros uma receita que nem a gente mesmo consegue seguir à risca. É a busca pela coerência, né? Exatamente. E a mensagem final que ecoa do texto da Hawking é um chamado à ação, mas uma ação pessoal, silenciosa. Trabalhe para ser a investidora ou o investidor que a sua versão futura daqui a 5, 10, 20 anos vai olhar para trás e dizer, pô, obrigado. Que bom que você fez isso lá atrás. Dando recomendação, mas aquela que com constância, com discrição, planta sementes do próprio futuro financeiro. Porque no final das contas, são os resultados consistentes, construídos ao longo do tempo, que falam mais alto que qualquer discurso, por mais eloquente que seja. Perfeito. E a reflexão mais profunda, quase filosófica mesmo, que a Hawking nos deixa, é sobre o verdadeiro legado dessa jornada toda. Ela encerra dizendo algo como, no fim das contas, e preste atenção, ela frisa, fim das contas, o que realmente importa não é quantas pessoas você conseguiu convencer pelo caminho. Não é o número de convertidos. Não? É quantas vezes você se manteve fiel a si mesmo. Fiel ao seu plano, à sua disciplina. Isso transcende o dinheiro, né? Fala sobre integridade, sobre honrar a própria palavra mesmo quando ninguém está olhando. Sobre navegar as tempestades do mercado sem abandonar o leme da estratégia. Manter o rumo. Manter o rumo. E isso, como ela conclui de forma brilhante e até um pouco cortante, não tem cotação na bolsa, tem caráter. É uma construção interna que eventualmente, claro, se reflete nos resultados externos financeiros. Mas começa dentro. Não tem coração, tem caráter. Que frase poderosa. Para fechar com chave de ouro.
E pensando sobre toda essa dinâmica, né, de tentar convencer os outros, de evangelizar, fica aqui talvez numa provocação para nossa audiência refletir um pouco, algo que o texto inspira, mas não aborda diretamente. Manda a provocação final. Será que essa necessidade que às vezes a gente sente de evangelizar, seja sobre finanças, seja sobre dietas, séries de TV, qualquer paixão nossa, será que isso não diz mais sobre as nossas próprias inseguranças, nossa busca por validação externa, do que sobre um desejo genuíno e totalmente desinteressado de ajudar o outro? Uau, boa pergunta. A motivação por trás da evangelização. Ou, expandindo um pouquinho mais, para além do dinheiro, em que outras esferas da vida talvez a gente esteja mais focado em impor a nossa verdade aos outros, em vez de simplesmente viver o nosso exemplo e permitir que ele fale por si só se tiver que falar? Excelente questão para deixar no ar e levar para casa, para pensar durante a semana. E vocês, que estão nos ouvindo? Como essa nossa conversa, essa análise do texto da Hockey ressoou aí? Queremos muito saber das histórias de vocês. Compartilhem as experiências. Isso, já passaram pela fase de evangelismo financeiro, deu certo, deu com os burros na água. Quais foram os maiores aprendizados dessa experiência toda? Compartilhem aí nos comentários, contem suas aventuras e desventuras nesse campo minado e, claro, se ainda não acompanham o nosso trabalho por aqui, cliquem aí para seguir, para se inscrever, para não perder as próximas análises de conteúdos que fazem a gente, assim, pensar um pouquinho fora da caixa. Sempre bom pensar. Sempre. Antes de fechar, um agradecimento enorme, gigantesco, ao professor Júlio Facó. A curadoria desses materiais que ele faz é sempre certeira, impecável, um trabalho incrível. Verdade. Parabéns ao professor Facó. E celebramos muito, muito mesmo, a parceria com o blog Dinheiro que Me Veja. Se vocês ainda não conhecem, gente, sério, recomendação forte. Vão lá ler o trabalho inteligente, divertido e, sim, mordaz da Hockey-Dub. Vale cada minuto do seu tempo. Concordo totalmente. Então é isso. Muito obrigada pela companhia de todos e todas e até a próxima. Até a próxima.